Nasceu em Lisboa em 1957. É considerado o português com um currículo jurídico não académico mais rico e diversificado. Em criança, sonhava ser arquiteto, mas a má vontade da matemática deu origem a outros interesses. As leis acabaram por ditar o futuro profissional. Licenciou-se em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, onde também tirou o mestrado em Direito e Ciências Jurídico-Políticas. O interesse pela política surgiu antes do 25 de Abril por influências familiares e em maio de 74 fez a primeira inscrição no Partido Socialista. Jurista e assistente universitário, foi deputado na Assembleia da República, pertenceu ao Grupo Parlamentar dos Assuntos Europeus, foi secretário adjunto para a Administração e Justiça em Macau e foi juiz do Tribunal Constitucional durante 5 anos. Passou ainda pelos cargos de vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa e durante 5 anos foi membro da Comissão Europeia, onde foi responsável pelo pelouro da Justiça e Assuntos Internos. Atualmente divide o tempo entre a advocacia, as colaborações com a rádio e a imprensa e as muitas conferências que faz em Portugal e no estrangeiro. Na televisão, solta as ideias desde 2005 ao lado de Judite de Sousa, num espaço dedicado aos assuntos da atualidade nacional e internacional. Já percorreu mais de 30 países, viveu em Bruxelas e no Extremo Oriente. Viajante de alma, ainda sonha com o glamour e as mordomias de outras épocas, espera um dia vir a viajar no Expresso do Oriente. Há pouco perguntei-lhe como é que o deveria tratar. Ele respondeu-me, trate-me por António Vitorino. Chamam-se barituna. Eu sei. Barítona, porque era barituna. Barítona. As alunas da Faculdade de Direito de Lisboa. Está bom, António. Boa noite, Carlos. Como é que vai?
Bem disposto? Muito bem disposto, não podia estar mais bem Mas disposto. gostou desta recepção? Verdadeiramente estraga-me com mimos. É professor também, não é? Sim, na faculdade neste momento não sou, mas fui durante claro. Mas o que é que dava? Dei várias coisas, direito constitucional, direito internacional público, direito fundamentais, coisas diversificadas, mas que de alguma maneira andavam à volta do direito público. Uhum. Tem muitas recordações do seu tempo de estudante? Olha, eu vivi Era bom aluno? Enfim, não era mau. Acabei o curso com média 16. Agora cada um julga como quiser. Mas eram uns tempos muito agitados, porque eu entrei para a universidade logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, andávamos todos muito ocupados a fazer uma revolução, não sei se deram por isso, e tínhamos pouco tempo para estudar. Portanto, tinha nessa altura que idade, António? Ora bem, eu entrei para a universidade com 18. Com 18 anos. Portanto, fez o percurso normal. Sim. E com 18 anos, antes dos 18 e antes de entrar para a universidade, tinha medo da guerra colonial. Sim, não era bem um medo. Acho que a minha geração foi caracterizada por essa angústia, que era a angústia de saber que, a partir de certa altura, nós podíamos ser mobilizados para combater em África. E isso levava a colocar questões sobre o nosso futuro. Designadamente, o objetivo de fazer o curso também tinha, obviamente, essa agenda que era de protelar esse momento, que era sempre um momento dramático para os próprios e para as famílias e que felizmente, o 25 de Abril pôs termo. Portanto, os dois momentos marcantes da sua vida foi naturalmente o 25 de Abril e no fundo, essa ideia e essa angústia de ter de ir para o ultramar. Quantos irmãos são? Eu tenho um irmão mais novo. Tenho um irmão mais novo. E, portanto, essa questão colocou-se assim logo no início, não é? Digamos que quando foi o 25 de Abril eu tinha 17 anos, estava a acabar o liceu, era aluno, lembro-me, do Virgílio Ferreira, que já não está entre nós, o grande escritor Virgílio Ferreira, com quem tinha uma aula de latim às 8h30 da manhã do dia 25 de Abril. Não há nada mais... É um contraste divertido, convenhamos. Meu Deus, uma aula de latim logo de manhã. Era para retemperar logo as forças do latim. Depois, quando começou na faculdade, foi muito ativista? Não, eu não fui um ativista na faculdade por uma razão muito simples, porque nessa altura fazia parte do secretariado da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, onde me inscrevi logo em maio de 74, e, portanto, as tarefas de montar um partido, que era sobretudo um partido de quadros, mas que não tinha uma base de apoio na cidade de Lisboa, era muito absorvente, e, portanto, eu ia à faculdade para aquilo que se chamaria o mínimo ético, que era assistir às aulas, fazer os exames, ter as notas que não levantassem problemas em casa, porque os meus pais não deixavam que me desviasse do objetivo de fazer o curso, mas, sobretudo, a minha atividade era fora da faculdade. Mas não queria ser, no princípio, ou dos seus desejos de menino, preferia ser arquiteto, não é? É verdade. Eu, quando era... Enfim, durante muitos anos achei que a minha vocação era ser arquiteto. Mas porquê, António? Você sabe, eu acho que na arquitetura... Eu sou um leigo em arquitetura, sejamos honestos, mas acho que há uma coisa na arquitetura que me fascina, que é uma casa tem sempre as mesmas componentes. Chão, paredes, teto, janelas e, preferencialmente, também uma porta. E já viu a enorme imaginação que exige que estes elementos que têm que estar presentes sejam compostos e decompostos de uma maneira totalmente diversa em função dos materiais disponíveis, em função do clima, em função da cultura, da tradição, da história e em função até das necessidades das famílias. Portanto, eu sempre achei que ali, à volta da arquitetura, havia imaginação, criatividade e arte. E, portanto, isso foi a minha sedução de juventude. A matemática zangou-se comigo, lamentavelmente. Tiveram um problema. Tivemos. Nós não nos demos muito bem. Eu também tive esse problema. Não sei se era a mesma, meu amigo. Não sei. Mas era uma namorada com quem não nos Você é mais bem. novo do que eu, portanto, se ela tinha vícios quando chegou assim, foi por minha culpa. Portanto, quando viaja, tem também essa outra visão das coisas, não é? Ou seja, quando nós sabemos, por exemplo, a arquitetura tem muito a ver com a cultura, naturalmente, e até como um modo como as pessoas se relacionam dentro da própria casa e, enfim, nas cidades e na forma como elas estão ordenadas. De todas as viagens, viaja muito, não é? Sim. Eu tive muita sorte na vida, que eu viajei já por todos os continentes, exceto a Oceania, e tive a oportunidade de fazer viagens relativamente pouco frequentes. Porque nos anos 90 trabalhei com um instituto americano chamado National Democratic Institute, onde era consultor de leis eleitorais. Imagine
o que as pessoas fazem. De leis eleitorais. Imagine, consultor de leis eleitorais. Mas, portanto, fazia isso pelo mundo inteiro, não é? Exato. Fiz, para aí, 14 ou 15 países africanos. Fiz todos os países do leste europeu, a Rússia, a Ucrânia, a Roménia, a Bulgária, a Hungria. E fiz vários países africanos, toda a África Austral, Angola, Moçambique, África do Sul, a Namíbia, e países mais raros, como, por exemplo, a Etiópia, o Burundi ou Ruanda. Bom, nem sempre com sucesso, mas em alguns casos os processos de transição foram bem-sucedidos. E, portanto, ao ser consultor de leis eleitorais, eu tinha a oportunidade de visitar esses países, ter contactos para trabalhar sobre como se faz uma lei eleitoral num processo de transição. É uma coisa muito complexa. Um país que não tinha democracia, que não tinha liberdade, que de repente está confrontado com a necessidade de fazer escolhas. E esses períodos são sempre períodos mais terríveis na vida dos povos, não é? Por exemplo, no nosso caso, enfim, apesar do contexto conturbado, há sempre uma ausência de autoridade. Estou a referir-me aos processos que houve dos que nós conhecemos, políticos recentes e também em África. Esse período é um período difícil da vida dos países. Olha, é um período sempre muito fascinante, porque é assim, ainda há alguma autoridade, que é a do regime autoritário que não desaparece da noite para o dia. Claro. E, portanto, quando se trata de criar condições para que os povos se exprimam livremente, há que impedir que essas réstias de autoritarismo subvertam a vontade popular. E para isso é preciso que os sistemas eleitorais sejam sistemas fiáveis, sistemas fáceis de entender pelos cidadãos e, sobretudo, controláveis. E depois há, sobretudo, a parte mais fascinante disto, é que na primeira eleição nunca ninguém sabe verdadeiramente qual vai ser o resultado. Não há tradição, não há história, não há cultura, não há sondagens, não há fidelidades. E, portanto, é um pouco um salto no escuro. E isso, quando se pode fazer alguma coisa de novo que nunca foi testada por ninguém antes, é sempre muito fascinante. Mas voltamos às viagens. Sim. Apesar disso, não é? Apesar de ir nesse contexto... Malato! Malatinho. Que eu vou ali falar Olá! Eu conheço. Olá! Tudo bem? Malato, como é que está? Tudo bem? Olá. Peço desculpa das pessoas. Veja lá, não se atrapalhem. Cumprimentar. Eu estou... Pode sentar, Não sente-se, faz favor. Sente-se, faça favor, sente-se. Faz de conta que está em sua casa. Muito obrigado. Olá, Malato. Não é isso. É que vocês... Vamos agora... Não é isso. É que vocês só deviam entrar um bocadinho mais tarde. É mais tarde, a gente só entra... Eu ainda... Espera, não era agora? Não. É que eu estou a terminar a conversa com o Dr. António Vitorino e... António O quê? Vitorino. António Vitorino? António Vitorino. Ai, não. Ai, mas ele está tão diferente. Eu nem o reconhecia. Posso ir lá dar um beijinho com mais ênfase? António, não se importa, Mas não faz, já está cegada. Por favor, Olá. Cristina. Olá. Ai, não. Está bonzinho. Eu estou ótimo, e você? Olha, deixe-me que lhe diga uma coisa. Gosto tanto de o ver trabalhar. O senhor é tão bom artista. E sabe uma coisa, eu adorei vê-lo trabalhar com a Bárbara. Ai, tem muito. Não foi mal, não foi mal. Não é qual Bárbara? Qual Bárbara, Cristina? Qual Bárbara? A Bárbara Guimarães. A Bárbara Guimarães. Vocês não viram o programa? Aquele que falava de música clássica. Ai, eu gostei tanto de os ver trabalhar juntos. Ele é muito bom artista. Era a Bárbara... Desculpem. A recitar poesia. E o maestro a acompanhá-lo ao piano. Cristina! Muito bom. Uau, maestro! Disseste maestro. Maestro. Não! Esse senhor que está aí não é maestro. Desculpem, eu não estou doida. Estás? Eu ouvi o Malato dizer António Vitorino. António Vitorino, eurodeputado. Não! António Vitorino de Almeida, maestro. Não é? Espere,
eu bem que estava desconfiada. Realmente, eu vi-o sem bengala, não é? Não está. Não está, sem bengala. Não, Susan. E, de facto, realmente está muito mais penteadinho. E o maestro tem aquele cabelo, não é? Selvagem, branco. Branco. Oh, pai, mas ele podia ter pintado o cabelo. Não Olha, sei. eu peço imensa desculpa. Não leva a mal a esta confusão. Mas é que eu hoje esqueci-me das minhas lentes de contacto. Foi. E então fiquei um bocadinho pitosga. Oh, Cristina! Mas eu gosto Vamos muito. andando! Não, mas espera. Eu espero. Eu gosto muito de o ver trabalhar também, não fico triste. Obrigado. E olha, gosto muito de ver lá nos seus espetáculos na Europa. Cristina, já chega! Vai-me bem. Já Cumprimentos à sua esposa, aos seus filhos, tudo bom para si. Anda-te embora, Cristina! Adeus. Cristina, anda-te embora! Anda-te embora! Acontece num programa em direto, o Carlos e a Cristina Areia já vão voltar, eles vão trazer também o ator Paulo Patrício, mas mais daqui a pouco, num outro contexto, que é o contexto que está programado para eles. António, disse que o humor pode ser mesmo universal. Como é que chegou a essa... Quer dizer, é uma conclusão que se percebe, mas... Porquê é que diz mesmo universal? Olha, eu acho que o humor é uma arma de defesa, devo confessar. E, portanto, usar o humor é também uma forma de nós nos distanciarmos de nós próprios. As pessoas que se levam muito a sério e que não são capazes de se rir de si próprias são pessoas, desculpe, insuportáveis. E, portanto, eu sempre procurei rir de mim próprio. E, aliás, basta ver a figura junta, não é difícil. Calcula. Agora, a realidade é que nós temos um humor muito particular, nós os portugueses. Fazemos muito humor à custa de trocadilhos, jogos de palavras. Somos exímios nisso. É verdade. E quando vamos para um ambiente onde não se fala português, isso é o maior teste ao nosso humor. Porque aí os jogos de palavras... não funcionam, porque a tradução não pode ser literal. Não, e as expressões idiomáticas também não. São completamente diferentes. E então, o que eu testei durante os anos que estive por fora foi exatamente isso. Foi que era possível, numa língua estrangeira, ver as situações, fazer humor com elas e ser entendido como sendo uma situação humorística que dá vontade de rir por pessoas que falavam finlandês, grego... Mas sem ser humor físico, quer dizer... Não. Sem ser humor verbal. Mesmo verbal, não é? Eu, para pantomina, digamos assim, não tenho muito jeito. Portanto, é um humor de argumentação. Mas diga-me lá, nós estamos um bocadinho habituados a achar que os deputados e, enfim, aquelas reuniões são sempre coisas que são muito chatas. Sim, 90% são chatas. Tem toda a razão. Mas depois, nos 10% aí consegue-se... Não, é possível torná-las mais ligeiras, sabe? Ao longo da vida fui aprendendo que quando há uma situação de tensão, há duas maneiras de sair dela. Uma é esticar a corda, e então as coisas acabam mal. A outra é introduzir um fator de desanuviamento que permite que as pessoas ganhem o sentido da medida das coisas. Porque nós, quando estamos numa discussão, excitamos-nos muito. Se eu e o Zé Carlos começarmos a discutir futebol, vamos começar a esticar a corda de certeza absoluta. Sim, até porque eu estou à sua frente e, portanto, é mais fácil. Já estou a esticar a corda. Mas não mudou para o Futebol Clube do Porto. Não. É só para esclarecer. Portanto, isto vai correr mal. Portanto, se nós esticarmos a corda, isto acaba mal. Se nós introduzirmos um fator de humor e que nos distanciamos sobre nós próprios, há um momento de desanuviamento e voltamos a uma fase de maior razoabilidade na discussão. Portanto, está à minha frente, está, sim, senhor, eu confirmo. Muito bem, mas deixe lá, o Porto também está à frente. A vida, portanto, tem altos e baixos. É mesmo assim. Está contente com a sua vida, António? Estou. Eu normalmente costumo sentir-me bem na minha pele. O que não é difícil, porque como eu tenho 1,60 m, cabe lá, chega-se lá facilmente. Mas estou contente, tenho uma vida diversificada, continuo a viajar muito, faço muitas conferências no estrangeiro, mantenho a minha atenção sobre a vida europeia, que para mim é fundamental, e aliás é curioso que hoje é o Dia da Europa. É o dia em que nós celebramos a declaração de Robert Schuman, que deu origem ao processo de integração europeia.
E faço advocacia aqui em Portugal e tenho umas colaborações mediáticas. Não sei se sabe, tenho um programa na televisão às segundas-feiras. Não sei se já viu. Não, já vi, já. É bom trabalhar com a Judite. Gosta daquela expressão. Judite é uma grande profissional e depois é uma mulher muito inteligente, que está sempre muito bem preparada, o que é útil porque não nos deixa pôr pé em ramo verde. Às vezes diz dessas tuas participações que umas vezes correm bem e outras vezes correm mal. Não é? Há dias em que eu chego a casa e a minha mulher diz: epá, hoje correu muito mal. E eu lá tenho que pôr a mão na consciência e reconhecer o que fiz mal. Havia coisas que podia ter sido mais claro, outras onde podia ter ido mais ao fundo do argumento. Mas a sua mulher é uma atenta, digamos, crítica do seu trabalho? Sim, eu costumo dizer que eu não preciso de oposição no país porque tenho a oposição privativa. Muito bom, muito bom. Sei que gosta de jogos de estratégia. Isso é um dos seus hobbies? Sim, eu faço jogos de computador que são jogos de estratégia. Normalmente. Mas porquê gosta tanto desses jogos de estratégia? Olha, têm uma dupla função. Primeiro, exercitam o desenvolvimento de um raciocínio em função de um objetivo. É bom para a ginástica mental. Conhece este ou não? Conhece este ou não? Este qual é? O Age of Empires? Exatamente. Age of Empires. Eu sou um leigo nisto. Já jogou deste? Já. Eu tenho uns miúdos lá em casa que são peritos em vários jogos de estratégia e, portanto, eu jogo sem eles verem, porque os meus resultados, comparado com os deles, são humilhantes para mim e, portanto, eu escondo. E nos aviões? Costuma jogar ou não? Não, nos aviões não. Nos aviões aproveito para ler papéis, sobretudo para ler papéis, porque os aviões, para mim, são como uma espécie de segunda casa. Eu já viajo tanto, eu já tenho tantas horas de voo que eu acho que a Associação dos Pilotos me devia dar o brevet a título honorário, para dizer a verdade. Olha, a propósito disso, e em jeito da despedida, António, gostava de, para já te chamar a Carolina. Carolina. Isto é para si. Muito obrigado. Carolina, esperas um bocadinho, depois levas o Dr. António Vitorino. Já agora quer abrir? Mas isto... Eu seguro. Eu sou muito pouco hábil nestas coisas. Então rasgue, que é um bocado. Exato. Isso. Pronto, pode tirar. Isto é precioso. Meu amigo, isto é uma daquelas coisas Nintendo portáteis, cheias de jogos de estratégia, para o senhor usar nas suas viagens, quando andar. Está aqui, é portátil. Cá está ela, pode pôr aí dentro. Deixa-me cá ver. Cá está ela. Tanto pode usar. Eu não sei se já tinha alguma. Não mas tenho. pelo menos esta é portátil e pequenina. Obrigado. Doutor Vitorino, muito obrigado por ter estado Obrigado connosco. pelo convite. De uma forma tão descontraída. Agradeço muito. Bom serão. Muito obrigado. Carolina, por favor, acompanhas o Dr. António Vitorino.